Paz e graça, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém? Quem vos fala que é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema 66 da política, ok? Esse vídeo aqui eu vou deixar uma mensagem para vocês, né? Como eu sempre prego na escatologia, a volta de Jesus e o final do mundo, alguns levam como pregação de pastor pessimista, negacionista, quando se fala a verdade. Tudo que vai acontecer. Não, você não pode pregar isso. Vai acontecer, está escrito. Quero deixar os irmãos também que senti no meu coração e acabei mudando o nome do canal. Voltei às origens. A Internacional Seara de Fogo. Seria Internacional Seara de Fogo número 4. Nós já perdemos 3 canais internacional. Então seria Internacional Seara de Fogo 4. Mas eu coloquei agora, deixei Matrix, né? Igreja Internacional Seara de Fogo Ressurreição. Ressurgimos novamente, né? Vamos tentar levar. Quanto tempo vai durar, não sei. Já perdemos 3 canais, este já é o 4. Fora outros canais que eu tenho que nem é divulgado, porque você sabe como é que está a situação, está difícil. Então esse vídeo aqui é um vídeo informativo para você. Me perdoe, me desculpe de eu não ter avisado antes, mas eu estava aqui trabalhando, falei, eu vou voltar às origens, vou ressuscitar a ressurreição da placa do CNPJ, tá? Essa é a Igreja Internacional Seara de Fogo, ela tem CNPJ, ela tinha templo físico, foi fechado, mas ela existe ainda. Se você buscar aí, tem o CNPJ, tenho tudo, documentação, tudo. Essa igreja eu fundei, uma igreja Internacional Seara de Fogo, que quer dizer Igreja Internacional. Seara é colheita de fogo, colheita do Espírito Santo. As pessoas às vezes talvez olhem assim e vejam Igreja Internacional Seara de Fogo. O que é Seara? Seara é colheita, fogo, colheita do Espírito Santo, né? Então, irmãos, eu deixo esse vídeo para vocês, assistam o vídeo, tire suas conclusões, se fortaleça no poder da palavra de Cristo Jesus, o qual eu venho fazer para vocês. Deixo o próprio Deus, o Espírito Santo, colocar. Quando começo a acreditar a mensagem, eu peço ao Senhor na oração antes, e eu vou falar sobre isso. E eu começo no assunto, vou para outro, mudo, volto, e assim vai, conforme o Espírito Santo vai fazendo em minha mente, em meu coração. Pelo conhecimento que não de mim, homem, mas do conhecimento que está já colocado pelo Espírito Santo. Às vezes são pontos difíceis de se entender, mas não sou eu, irmão. Eu me entrego ao Senhor Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo. Então, quando eu começo a falar aqui, eu não faço um roteiro, às vezes até pego um versículo lá, tal, para iniciar, faço uma leitura do versículo, mas o que eu vou falando aqui é o que Deus vai me dando, é o que o Espírito Santo vai me dando para dar para vocês. Eu não sou melhor que ninguém, não sou melhor que você, eu sou seu irmão em Cristo. Eu sou um pastor que fui consagrado e tenho testemunha disso, fui consagrado. Só que eu entendo que o meu chamado não é para ser servidos. O meu chamado não é para ser servido, irmão, pagar dinheiro, andar bem, né? Não, na fita, tem uma igrejona enorme, de carros e um monte de igreja, não. O meu chamado, irmão, não é para ser servido por pessoas, por homens, para ter patrocinadores, não. Eu estou aqui para servir você. Por isso, todo o trabalho que eu tenho feito nesses 10, 15 anos, pela graça de Deus, e toda a honra e glória seja dada a Ele, em Cristo Jesus, no nome de Jesus, pelo Seu Espírito Santo. Tudo que eu tenho feito, eu tenho recebido do Senhor condições financeiras, tenho feito com meus recursos, recebido de Deus, não de homem nenhum. Não estou desabonando qualquer tipo de irmão que já me ajudaram, sim. Muitos irmãos que foram enviados por Deus, eu nunca pedi dízimo nem oferta, e não sou contra o dízimo nem oferta, nesse sentido eclesiástico. Eu não posso ser. Eu tenho que viver lá Mateus 23, que a palavra diz que nós devemos sim fazer tudo isso, não por obrigação, não por lei, pois Deus ama quem dá com alegria. Mateus 23 diz sobre o dízimo e a oferta, né? Que nós devemos sim fazer, mas não por obrigação, não por lei de homens. Não usar Malaquias como pretexto e texto para desabonar as pessoas, não.
A palavra diz que Mateus 23 diz: fazer essas coisas sem omitir as demais, as principais, que é o amor, o evangelho verdadeiro. Então, se deve dizimar? Quer dizimar? Dizime, sim. Mas não omita o principal, que é o amor, pregar o evangelho e a volta de Jesus, Filho do mundo. Entendeu? E não ficar usando de pretexto e texto para chamar os irmãos de ladrão e coisa do gênero, tá bom? Então eu aprendi isso com o Senhor. Se algum pastor quiser ter demanda comigo, tenha. Eu vivo pela fé, e a fonte de fé é a palavra de Deus. E o meu Senhor não é homem. O meu Senhor é um Deus Todo-Poderoso. E o Senhor, o seu Filho, e seu Filho Jesus Cristo, seu Espírito Santo, que me ensina, que me exorta, que me corrige, que me abate e que me exalta para a glória do seu próprio nome, o Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, eu estou aqui não para contender, mas para pregar o evangelho, pregar a palavra e falar do céu e do inferno, de falar a verdade e falar das mentiras, falar aquilo que está escrito na Escritura, de profetas, homens de Deus, e de falsos profetas, homens não de Deus. Eu estou aqui para falar dos filhos de Deus e dos filhos do gramunhão, dos filhos do diabo. Eu estou aqui para pregar o quê? O novo céu e a nova terra e o fim do mundo. Eu estou aqui para ensinar a escatologia. E com isso, então, eu voltei às origens da Igreja Internacional Ceará de Fogo, que seria o número 4. Mas estamos sendo licenciados, né, irmão? Final dos tempos e o fim do mundo está chegando e cada dia vai se fechar. Ainda dá para pregar, ainda dá para levar mensagens. Mas eu vou deixar vídeo, já deixei vídeos para vocês, a lei do anticristo que está acontecendo. Pessoas estão sendo cerceadas, leis estão sendo executadas pelo governo 66 da besta, que é o governo político. Vamos pegar uma matéria de um país mais próximo que você conhece. Vamos falar da Inglaterra? Olha essa matéria. A fonte da matéria, Brasil Sem Medo, também está na Gazeta do Povo Reverberada. Você consegue acompanhar essa matéria lá. Na Inglaterra, pai que rezou pelo filho abortado, ou seja, a esposa fez um aborto, a companheira que estava esperando o filho fez o aborto, ele rezou pelo filho e vai a julgamento. Não é piada, é verdade. O veterano do exército britânico e pai de família Adam Smith Connor irá a julgamento em novembro no Tribunal de Magistrados de Pulling para se defender contra acusações As acusações são ter rezado em silêncio pelo seu filho abortado, em uma área onde é proibido fazê-lo, a chamada de buffer zone. Enquanto ele rezava ao lado de fora da clínica de aborto, dirigida pelo British Pregnancy Advisory Service, Smith Connor foi abordado por 2 agentes policiais. O vídeo foi gravado pela vítima e denunciada a ação pela vítima cacfliana das autoridades. E é isso. Em alguns lugares você não pode rezar pelo seu filho que está sendo abortado do lado de fora da clínica. Esse é o que a gente chama de agenda politicamente correta. Isso é o que a gente, acha que é só no Brasil que acontece isso. Não é. É no mundo inteiro, em todo lugar, você vê esse tipo de caos humanitário, caos moral acontecendo. É por isso que eu quis fazer filosofia, entender um pouco mais, porque para você entender esse mundo caótico hoje, é só você entendendo as questões humanas. E aí quando você reconhece que existe realmente
sabe, um modo, uma maneira de que o ser humano observa o universo. Quando você começa a entender isso, você vê que tem pessoas que vêm no mundo, que têm um objetivo de ajuda, tem uns que só vêm para atrapalhar, e aí você começa a ir entendendo essa engrenagem, porque tem algumas coisas que quem inventa não quer produzir nada de útil para esse mundo, com toda certeza. O cara vem de outro país, entra, parte para cima da mulher para abusar dela, ela taca ali à direita na fuça, e aí ela tem que pagar multa e ainda responde tendo que bancar um tradutor pro agressor para entender. E aí o que aconteceu com o agressor? Que é um abusador. Ele pagou uma multa, algo em torno de R$ 1.500, foi solto, vai responder o processo em liberdade, não sabe nem falar a língua e vai vazar para outro lugar. Pois é, mas não para por aí não. E aí, mudando de assunto agora, vamos para outra pauta. Você tem uma coisa que a gente vê muitas reclamações, inclusive nos comentários aqui do nosso canal, é uma espécie de uma agenda woke, ou seja, uma distorção, é o politicamente correto que é mais incorreto do que se possa imaginar. Você vê a inversão de valores, aí você pensa, nossa, onde nós estamos? O Brasil está perdido na inversão de valores. Será mesmo que isso é um mérito só do Brasil, essa inversão de valores, ou é uma agenda de uma nova ordem mundial, ou seja, de um novo sistema que quer implementar esse politicamente correto para eles, tá? Ou seja, se você é do contra, é meu opositor, esse politicamente correto serve para você. E se você não fizer do jeitinho que eu quero, eu te alcanço. Tá, mas tá só no Brasil? Não tá. E eu vou te mostrar coisas absurdas, absurdamente absurdas de forma absurda, tá? Olha só, matéria do R7 da Record. Mulher é multada em R$ 455 por nocautear o agressor em uma tentativa de estupro. Você pode achar que é uma piada, mas não é, tá? Mas não é. Você vai entender o porquê. A mulher, voltando de casa, um homem tenta abordá-la. Ela, com um preparo físico legal, já tinha até praticado artes marciais, taca ali uma de direita na cara do vagabundo. E aí o que acontece? Ela tem que responder também. Eu tô falando desse caso aqui, ó, é da Milica Slovic, de 24 anos, e realmente, gente, ela foi multada por um tribunal em Montenegro, país da região dos Balcãs, na Europa, por exceder a necessidade de legítima defesa e por violar a ordem e a paz pública. Ao reagir a uma tentativa de abuso sexual, estupro, que é a palavra aqui, além de pagar o valor de 85 euros, cerca de R$ 455, o juiz considerou que ela também deve arcar com os custos de um tradutor para o agressor, que é de origem turca. Tá de brincadeira? É isso, né? Pessoal, grande abraço, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Bom, até o próximo vídeo, a gente está de volta aí às 9 horas com mais conteúdo para vocês. Pessoal, vocês devem conhecer essa pessoa que está aí na tela inicial, é o Thiago Pavinato. Infelizmente, um acontecimento triste veio a reverberar aí nas redes sociais, na mídia, que foi a saída do Pavinato da Jovem Pan, ou seja, ele não faz mais parte do quadro da Jovem Pan, mas o motivo é o que nos leva a ter que discutir isso aí, tá, pessoal? Peço desculpa pelo formato um pouco diferente aqui, mas por motivo de trânsito a gente não conseguiu gravar hoje no estúdio, tá? Mas no próximo editorial a gente promete estar de volta aqui com vocês. Olha só, essa Folha de São Paulo publicou o seguinte: Jovem Pan demite Thiago Pavinato por se recusar a pedir desculpas para desembargador. E aí o caso é interessante.
A Jovem Pan demitiu, na noite dessa terça-feira, o apresentador Thiago Pavinato, apresentador do programa Linha de Frente e comentarista de Os Pingos nos Is. Motivo: ele se recusou a pedir desculpas a um desembargador, após chamá-lo de vagabundo e tarado, fecha aspas, ao final da atração vespertina que apresenta. O comentarista Rodolfo Maris também foi desligado. Pois bem, pessoal, aqui mostra que o Thiago Pavinato chamou o desembargador, né, de palavras duras aí. Só que, enfim, temos que ver também a versão do Thiago Pavinato, né, pessoal? Ele postou o seguinte na sua rede oficial no Instagram: eu jamais pediria desculpa por me revoltar contra o desembargador, que inocentou um pedófilo septuagenário, argumentando que a criança que foi abusada, né, a palavra que ele utilizou não foi essa, era prostituta e drogada. Não fui demitido, disse com paz de espírito que preferia perder o contrato a perder a decência. Então, na prática, o que aconteceu é o seguinte: teve um caso onde o desembargador ele deu a inocência, né, de uma pessoa condenada que respondia pelo crime de pedofilia, um senhor de mais de 70 anos, e ele colocou a culpa, de certa forma, na criança, segundo o que diz o Pavinato. E ele falava que a criança era prostituta e ela apresentava uma conduta incompatível, mas tem 13 anos, é o que argumenta aqui o Pavinato. E aí, eu posso ser sincero com vocês, a postura do Pavinato é uma postura muito interessante. Lembra muito o caso de Sócrates. Sócrates era um grande filósofo que viveu há anos atrás, e aí incomodava muito os pontos de vista e o posicionamento de Sócrates. E aí eles deram duas opções ao Sócrates: ou desmentir tudo aquilo que ele falava para que pudesse levá-lo à desmoralização, ou que ele tomasse a cicuta. O que é a cicuta? Um veneno que tiraria a vida de Sócrates. Sócrates, entre perder a moral e perder a vida, ele optou por perder a vida, tomou a cicuta e morreu. Então, lógico que não chegamos a tal extremo, né? Mas eu entendo o Pavinato aqui e não se dobrar ao sistema, e é o ponto de vista do Pavinato. E assim, tem instrumentos necessários. Se o desembargador se sentiu ofendido pelo que foi dito pelo Pavinato, tem instrumentos jurídicos, afinal ninguém deve estar acima da lei. E aí, eu vou colocar aqui para vocês a fala do Pavinato, um trecho do vídeo aqui, mas assim, tem alguns comentários que foram colocados aqui. Rogério Morgado: você é demais, Pavivi. Sou seu fã e você sabe disso. Já nos encontramos de novo. A Leide Fontinelli, também, que é uma comentarista, escreveu o seguinte: você é foda, por isso eu te amo. O nome disso chama valor inegociável. Vamos apresentar um programa de culinária? Brincou, né? Ironizou ela. A gente começa com o prato mandioca na rabada. Então ela foi irônica aqui, brincando com o Pavinato, que o canal dele, as falas dele, vamos ser sinceros, é muito mais divertido que a minha. Eu sou sério, eu sou mais ponderado, ele é mais divertido. Então acho bem interessante a forma que ele fala, e fiquei chateado com essa situação, porque ele fazia um belo papel, e aí mostra a força do judiciário. Meus senhores, é o seguinte: a direção da casa está pedindo uma retratação ao desembargador Ailton, e eu não vou fazer. Tá? Eu deixo claro aqui, eu não vou fazer uma retratação a uma pessoa que ganha dinheiro público, livra um pedófilo e ainda chama a vítima de 13 anos de idade de vagabundo. Eu me nego a fazer. Porque eu estou sendo cobrado insistentemente se retratar contra a questão do desembargador. Eu não vou fazer, me desculpe. Alguém
quer falar alguma coisa a esse respeito? Não, acho que não tem mais clima. Eu vou agradecer a presença de todos vocês. O debate hoje foi muito bom, muito esclarecedor, muito profundo. O bom humor reinou até essa notícia, porque eu falo de criança, acabou comigo. Agradeço a sua audiência e espero que amanhã eu volte para cá às 14 horas e vocês agora vão ficar com Adalberto Piotto. É isso, pessoal. É o que a gente diz, né? São valores inegociáveis. Vocês viram a performance do beijo ali, né? Vocês viram. Então, tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se prepare que eu tô com 72, energia de 30 e tesão de 20. Não se descuidem. Eles estão proibindo de falar da Escritura, eles estão fazendo leis contra a Escritura, que é discurso de ódio, eles estão prendendo pessoas, processando pessoas que falam da Escritura, que pregam o Evangelho. E isso está escrito, está nas profecias revelado que isso aconteceria, tá bom? Então para nós não é novidade, não é. E alguém vai lutar para vencer isso aí, vai vencer? Não. Crente perde batalha? Perde. Crente é preso? Crente é perseguido? Tá tudo na Escritura. Só que na verdade os pastores, os supostos pastores, os mercenários só pregam para você só bênção e vitória, né? Eles não preparam você para a grande batalha, eles não preparam você para a grande guerra, não preparam você. Eu já preparo você dizendo assim para você, o que Jesus disse: aquele que quer seguir a mim, renuncie a si mesmo. Renuncie tudo, toma a tua cruz e segue-me. Sinônimo de cruz você sabe o que é, né? Então, quer servir Jesus? É assim, tá bom? Não é conforme vem essa bênção e essa vitória. Jesus já avisa: vós sereis odiado e perseguido por causa do meu nome, por causa do Evangelho. Então renuncie a si mesmo, renuncie o mundo, renuncie tudo, tome sua cruz agora, venha me seguir, tá bom? É assim que Jesus diz. Esse é o verdadeiro Evangelho, viu, meu irmão? Não vai na hora desse que você vai para a igreja, que você vai aceitar o convite de Jesus que está te convidando, aí você vai se dar bem. Vai ser curado do caroço, vai ficar rico, vai ser só alegria, só rosas. Eles só pregam isso, é rosa artificial, rosa genérica, talvez sem espinho, não. As rosas, os galhos de rosa, eles são lindas, são cheirosas, mas elas têm espinho, viu, meus irmãos? Já viu como é que é eu já vi plantas tem um monte de rosas, pé de rosas e aquele. Eu já fui tentar quebrar um galinho para tirar uma rosa e sem querer foi lá, cheio de espinho e eu furei minha mão, chegou a sangrar. Então, a vida não é um mar de rosas. Pode até ter as rosas como nós cremos que tem, só que tem espinhos também. Tá bom? Então assista os vídeos e tire suas conclusões, nos ajude a propagar o Evangelho da paz, do Evangelho da salvação do Senhor Jesus. Esse canal não visa dinheiro, esse canal nunca, de 10 a 15 anos que eu faço a obra de Deus nos canais, eu nunca monetizei um vídeo meu. Eu nunca proibi qualquer pessoa de baixar os vídeos e usar no seu canal, fazer o que quiser. Pode baixar, pode usar, não dou strike em ninguém, não requero nada de direito autoral. Não é meu. A palavra do Senhor, os ensinos que eu trago aqui não são meus, são dele. Eu sou só instrumento para trazer para vocês a verdade. Então vocês podem usar meus vídeos, vocês podem baixar os vídeos, vocês podem fazer o que vocês quiserem para a glória de Deus. Esse canal não é monetizado, não tem parceria com o YouTube nesse sentido de ganhar dinheiro. De graça eu recebi, de graça eu dou a vocês, passo a vocês pelo trabalho que faço, pela mão de Deus, para que você encontre a verdade e não seja extorquido, enganado por essa geração má de um evangelho gospel, que parece mais o grupo de Satanás, tá? Evangelho moderno, da perdição e do engano. Pois
vocês mesmos sabem que já a apostasia reina. A maioria das igrejas apostataram da fé. O que era pecado, hoje já não é mais. Isso foi toda a introdução da nova era, do governo do anticristo. Amém? Fique com os vídeos, meus irmãos, e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?